Olá, me chamo Luciana Oliveira e este é mais um trabalho oferecido pela Casa Espírita Cristã Irmã Sheila. O nosso tema se desenvolve em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, itens 3, 4 e 8. Amar os vossos inimigos. A espiritualidade nos diz que amar o nosso próximo constitui o princípio da caridade. Mas amar o nosso inimigo é o que há de mais sublime, na aplicação desse princípio. Porque amar os nossos inimigos significa uma guerra contra o nosso orgulho e contra o nosso egoísmo. Mas a espiritualidade, de forma muito racional e muito objetiva, ela nos explica que nós devemos compreender o que Jesus quer nos dizer com este amar. Porque Jesus não pretendeu que nós coloquemos o nosso amigo, o nosso irmão e o nosso inimigo no mesmo lugar. Porque para o nosso irmão, para o nosso amigo, nós dispensamos ternura e confiança. E não nos é possível dispensar ternura e confiança a alguém que nós sabemos que de alguma forma deseja o nosso mal. Então é muito interessante nós observarmos a espiritualidade nos dizer que talvez a palavra amar tenha sido até mesmo empregada pela pobreza de vocabulário, pela falta talvez de um verbo, de uma ação que melhor pudesse traduzir isso. E nós vamos entender melhor o que Jesus queria nos dizer sobre isso. Porque a grande verdade é que Jesus não estava nos dizendo que na presença do nosso inimigo nós vamos nos sentir tão confortável quanto na presença do nosso amigo. Que o prazer que nós sentimos na companhia de um amigo não é o prazer que nós vamos sentir na presença de um inimigo. Nós sabemos que a própria física nos explica que a assimilação e a repulsão dos fluidos, quando nós nos aproximamos de pensamentos malévolos ou de pensamentos benévolos. E na presença de um ente querido, de alguém muito querido, nós vamos experimentar uma sensação de prazer, ao contrário de quando nós estamos na presença de pensamentos malévolos vindos daquele que se diz nosso inimigo ou que nós nos colocamos na condição de inimigos. É importante observar que estabelecer essa diferença é algo que ainda é mais forte que nós. Nós não conseguimos ainda controlar esse preceito, porque um amigo e um inimigo não estão no mesmo lugar para nós, no que diz respeito às energias, no que diz respeito ao campo fluídico, no que diz respeito ao campo energético. Nós sentimos uma diferença muito grande, porque a afeição que nós temos para com o nosso amigo não é a mesma afeição que nós temos pela própria natureza ao nosso inimigo. Nosso coração não bate da mesma maneira, nosso coração bate de maneira diferente. Então, o que Jesus queria nos dizer com amar os inimigos é não lhes guardar o ódio, é não lhes guardar rancor, é não ter desejo de vingança, é perdoar sem pensamento oculto, sem condições, é não se opor, é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação com eles, é desejar a eles o bem no lugar do mal, é se sentir até mesmo bem quando eles estão caminhando, quando as coisas estão dando certo para eles. E, se necessário for, até mesmo socorrê-los. Até mesmo se apresentar na ocasião em que necessitam. E se abster de palavras ou de ações que possam prejudicá-los. E também Jesus nos fala que é retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Então, Jesus nos diz que quem assim procede, quem assim caminha, entendeu o significado de amar os vossos inimigos. Porque amar os inimigos, para aqueles que acreditam que o mundo, aqui é o começo, é o meio e o fim, e que o mundo termina aqui, é algo quase que impossível, algo quase que impensável,
porque a necessidade, muitas vezes, de buscar se sentir melhor e buscar sentir prazer por meio da vingança é muito forte, pulsa muito forte, porque não reconhece que existem outras e outras oportunidades e outras existências e que ninguém fique impune ao mal que causa ao outro, sem que nós mesmos precisemos fazer alguma coisa. A nossa própria consciência, ela estabelece aquilo que nós necessitamos vivenciar como nossos resgates. É muito interessante que muitas vezes, dependendo daquilo que nós acreditamos, somente a morte daquele inimigo é a única maneira para nós nos livrarmos dele. Então, muitas vezes, vamos alimentando esses sentimentos de desejo de vingança, de desejar o mal. Então, a espiritualidade nos fala que para aquele que já compreendeu a sua imortalidade, como nos dizia Chico, nós já amamos os nossos inimigos, nós só não sabemos disso. E quando nós passamos a refletir sobre o que o Chico queria dizer, nos torna muito óbvio quando nós entendemos que somos espíritos imortais. Quando nós entendemos que todos nós seremos espíritos puros. Então, se cada um de nós, em algum momento, chegaremos e nos tornaremos espíritos puros, isso significa que aquele que hoje é a pedra no nosso sapato, aquele que hoje o nosso coração dispara de maneira negativa, aquele que hoje a corrente fluídica, quando nós estamos próximos ou pensando nele, ela é densa, ela é pesada, esse ser que hoje a gente só consegue enxergar coisas ruins, malefícios, esses seres serão amados por nós incondicionalmente e nos amarão também. Cada célula do nosso corpo perispiritual irá amar esse ser, porque estamos destinados a sermos espíritos puros. E não cabe a um espírito puro não amar o seu próximo. Então, como nos dizia Chico, nós já os amamos, só não temos consciência disso. O homem, muitas vezes, quando a gente acha que pelo nosso orgulho, pela nossa posição, nós devemos nos vingar, nós devemos lavar a nossa honra, é porque nós ainda não compreendemos isso. É porque nós ainda não compreendemos a nossa condição de espíritos imortais destinados a espíritos puros. Então, toda essa ideia sombria de ponto de honra, de orgulho, da lei de Moisés, de olho por olho, de dente por dente, de pagar o mal com o mal, não cabe mais para aqueles que já compreenderam a sua condição de espírito imortal. Por isso que nós vamos observar que quando Jesus nos falava acerca de oferecer a outra face para aquele inimigo que nos deferia um tapa, Jesus nos dizia: ofereça a outra face. É claro que Jesus não estava falando isso de forma literal, da mesma forma como Jesus também não falou de forma literal para que nós arrancássemos um olho se ele fosse motivo de escândalo. Jesus não estava dizendo para nós enfiarmos uma faca ou enfiarmos a mão no olho e tirar-lhe fora. Mas Jesus, quando nos fala sobre isso, ele está nos dizendo para que nós não paguemos o mal com o mal, para que nós nos esforcemos para pagar o mal com o bem, para que nós não nos dediquemos à vingança. Jesus, quando nos fala para oferecer outra face, Jesus está nos dizendo: bem-aventurados que são ofendidos e não aqueles que ofendem. Jesus está nos dizendo para suportarmos pacientemente uma injustiça, mas para não sermos aquele que causa a injustiça. Jesus está dizendo que mais vale nós sermos enganados do que nós sermos os enganadores. Jesus está nos orientando que melhor é sermos arruinados do que sermos aquele que levou à ruína. Por isso que Jesus nos diz: ofereça outra face.
Porque quando nós lançarmos o nosso olhar mais alto possível, acima do material, menos nós vamos nos magoando com as coisas da terra, menos nós vamos nos melindrando. Dr. Bezerra de Menezes dizia que todos nós temos inimigos, que até Jesus os teve, mas Dr. Bezerra nos lembrava que o importante é nós não sermos inimigos de ninguém. É muito interessante quando a gente observa Chico nos dando uma reflexão muito profunda, quando ele nos diz que existem pessoas que se sentem magoadas, que se sentem ofendidas por qualquer coisa. A mais leve contrariedade se sentem humilhadas. Mas Chico nos diz, lembra, meus irmãos, nós não viemos a este mundo para nos banhar em águas de rosas. Somos espíritos altamente endividados. Dentro de nós, o passado ainda fala mais alto. Então, nós não podemos ser tão suscetíveis assim. André Luiz nos lembra que a nossa luta é com nós mesmos, não é com mais ninguém. É a nós mesmos que nós precisamos vencer. Vencer os nossos defeitos, vencer os nossos vícios, vencer os nossos desejos, vencer os nossos pensamentos. André Luiz nos lembra que o único mal a temer é aquele que ainda existe dentro de nós. Esse é o principal mal que nós devemos temer. A espiritualidade nos lembra que ninguém pode ter saúde física ou até mesmo saúde mental sem limpar o coração das amarguras, sem afastar o inimigo do coração, sem ter uma consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado ou pela ignorância alheia, sem nos permitir sofrer pela ignorância do outro, pela bagagem cheia de amargura que o outro carrega e que nós não devemos tomar posse dela. Nós não devemos trazer essa bagagem para nós. Nós vamos observando a medicina, a ciência médica nos falar que quando nós permitimos vivenciar situações de inimizade, de rancor e de mágoa, nós vamos abrindo uma ferida e hormônios do estresse vão causando mal ao nosso coração, nos causando problemas cardíacos. Por isso que a espiritualidade, por meio de Chico, nos alerta que todos nós somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que nós emitimos. Então, antes da onda mental que nós emitimos, antes dela fazer um estrago no outro, ela já percorreu todo o nosso corpo. Ela já circulou por todas as nossas células e ela já fez um estrago em nós. E nós somos responsáveis pelas ondas mentais que nós emitimos. É muito importante quando a gente observa que a gente se engana, quando a gente acha que o perdão, não nos permitirmos as inimizades, é um favor ao outro. Muito pelo contrário, é uma atitude inteligente que visa preservar a nossa sanidade mental, preservar a nossa saúde física, porque não dá para ter uma vida razoavelmente feliz, razoavelmente leve, se nós acumulamos lixo no nosso coração. Nós vamos observando Joana de Ângeles nos falar exatamente isso, que quem guarda rancor coleciona lixo moral e que lixo moral adoece. Fatalmente adoece, não tem como caminhar com lixo moral dentro de nós e não adoecermos. É claro que o coração, ele é mais generoso que a memória, porque perdoar não significa esquecer. Não significa que nós iremos esquecer, mas significa que nós fizemos a escolha certa para vivermos bem. Dr. Arthur Zular, cardiologista, nos diz que a capacidade de perdoar, essa capacidade de nos mantermos afastados desses sentimentos coléricos, rancorosos para com o outro, ela é uma capacidade muito requintada.
E por ela ser muito requintada, ela precisa ser treinada, ela precisa ser repetida, como se ela fosse um mantra. É um aprendizado, é uma técnica diária, porque se manter conectado a esses sentimentos contrários, de inimizade, deixa o nosso sistema nervoso sempre em alerta, sempre ligado. E essa constante liberação de hormônio de estresse, como adrenalina, como cortisol, que é o hormônio responsável pela raiva, isso o tempo inteiro jorrando no nosso corpo, aumenta a nossa pressão arterial, aumenta a nossa frequência cardíaca, aumenta a nossa glicemia. Então, nós sabemos, perdoar não é fácil. Perdoar também não é simplesmente a gente falar assim, eu vou, eu quero, eu faço. Nós sabemos que é um processo. Mas quando nós atingimos essa inteligência emocional, quando nós determinamos que o outro é nosso inimigo, mas que nós não somos inimigos do outro, todo aquele sentimento, todo aquele estresse, todo aquele ressentimento, ele diminui. A ponto das consequências físicas dessa diminuição serem notáveis. Nós observamos o outro muito melhor. O corpo físico, a vibração, a energia é outra. A medicina nos fala que o perdão ele aumenta a oxitocina, né, que é o hormônio do relacionamento, melhora a imunidade, melhora a sensação de bem-estar, aumenta a liberação de serotonina e também de dopamina, que são responsáveis pelo bom humor. Então, nós só observamos vantagens. Chico nos aconselha que quando alguém nos magoa, quando alguém nos retruca, nos ofende, para nós não retrucarmos, para que nós não respondamos da mesma forma, para que nós apenas possamos sentir compaixão daqueles que necessitam humilhar ou rebaixar alguém para se sentir grande. Quando nós decidimos também ser inimigo do outro, nós estamos dando para ele uma arma muito poderosa de ele nos controlar, de controlar as nossas emoções. Porque quando nós nos mantemos conectados com esses sentimentos, é o outro que decide se nós vamos dormir bem, é o outro que decide se nós vamos comer, é o outro que decide se nós vamos nos relacionar com as pessoas próximas a nós de uma maneira equilibrada ou desequilibrada. Nós damos ao outro o controle das nossas emoções. Então, não perdoar é uma das mais poderosas formas de dar ao outro o controle das nossas vidas. Por essa razão, perdoar não é esquecer. Isso é amnésia. Perdoar é se lembrar, sim, mas sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura, nos diz a espiritualidade. Por isso, é uma decisão e não um sentimento. Não ter inimigos é uma decisão, não é um sentimento. Chico nos fala que muitas das nossas doenças são produto dos nossos pensamentos desequilibrados em razão dos choques nas nossas relações. Olha como isso é importante, porque a proposta de Deus para nós, na nossa reencarnação, é sempre o resgate dos nossos débitos, por meio do amor e por meio do perdão. Essa é a proposta de estarmos aqui. Nós atraímos espíritos conforme nós pensamos, conforme nós sentimos, conforme nós agimos. Então, se o nosso sentimento é um sentimento de inimizade, de raiva, que tipo de espíritos nós vamos atrair? Chico dizia, eu fico triste sim quando alguém me ofende. Fico, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível, Chico nos dizia. Planejar a infelicidade dos outros é causar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. O bem que praticares em algum lugar é o seu advogado em toda parte. Porque nós nunca prejudicaremos alguém sem nos prejudicar, seja esse alguém quem for. Da mesma forma que nós nunca faremos o bem para alguém
sem estarmos fazendo bem para nós mesmos. Haroldo Dutra Dias diz algo muito interessante: experimentaremos cada limão que oferecemos. Cada limão que nós oferecemos, nós iremos experimentar. Por essa razão, Jesus nos dizia: aproveita enquanto caminha com o teu inimigo e vá e reconcilia com ele, para que nós não tenhamos que experimentar tantas coisas ruins, para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos chegar no final da noite, adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Por essa razão, nós devemos refletir sobre o que nos diz Jesus. Antes de oferecer qualquer coisa ao teu Pai, vá e reconcilia com o teu inimigo. Que nós possamos refletir sobre tudo isso. Que a paz do nosso Mestre nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Até logo.